e Sicoob Credicopa apresentam. Olá, boa noite. Empresa responsável pela limpeza urbana de Patos de Minas demite todos os funcionários. Enquanto alguns sofrem com a falta de moradia, casas no Jardim Esperança estão depredadas e com destino incerto. Sem escoamento da água pluvial, a Avenida Padre Almir fica alagada. A água da chuva invade garagem de prédio no centro de Patos de Minas e surpreende moradores mais uma vez. Dengue, chikungunya e zika na mira de comitê de combate ao mosquito em Patos de Minas. Os repelentes eficazes contra o zika. Fórum Permanente discute como os jovens podem ter voz efetiva para transformar a sociedade. E mais. Profissionais de destaque e colaboradores são homenageados pela Polícia Militar. Níveis considerados normais da pressão arterial são alterados por comitê internacional. Os detalhes você acompanha a partir de agora. Hoje foi dia de homenagens na Polícia Militar de Patos de Minas. Os profissionais de destaque e colaboradores beneméritos foram agraciados. O comandante da 10ª Região da Polícia Militar, que está se despedindo do cargo, recebeu uma honraria ainda mais especial. A PMMG faz questão de valorizar um de seus bens mais preciosos, o policial militar. Várias solenidades são realizadas ao longo do ano em homenagem aos profissionais de destaque. Nós temos aí na nossa região, desde o momento que nós viemos para cá, uma postura de prestar homenagem aos nossos policiais. Nós fazemos isso 2 vezes por ano, geralmente no mês de julho, quando do aniversário da região e da Polícia Militar, e agora no final do ano, todas as vezes nós fazemos também homenageando aqueles policiais militares que são destaques, tanto destaques operacionais quanto destaques administrativos e também aqueles que conduzem bem as nossas viaturas. Dezenas de militares e personalidades civis foram agraciados com diplomas e troféus em uma cerimônia realizada no espaço multiuso da 10ª Região. O reitor do Centro Universitário de Patos de Minas, Milton Roberto, foi presenteado com uma menção honrosa. Eu sou muito feliz, lisonjeado com esse presente, com esse destaque que eles estão fazendo, né? E eu retribuo isso ao Centro Universitário também, ao Unipam. Dizer que ser homenageado por um órgão igual da Polícia Militar é orgulho para qualquer pessoa, né? Então a gente fica extremamente feliz, o respeito que a comunidade tem pela Polícia Militar, que nós temos, então me deixa extremamente alegre com isso. A soldado Cícera, da Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, recebeu o troféu Amigo 10 pelo trabalho realizado nas escolas de Patos de Minas. Ter o trabalho reconhecido é muito bom, principalmente internamente. A gente vence todos os dias uma barreira diferente para executar o nosso trabalho e quando a gente tem esse trabalho reconhecido, realmente é muito gratificante. A soldado Cícera, né, que faz um trabalho de conscientização ambiental muito bacana nas escolas. Mas o grande homenageado do dia foi o comandante da 10ª Região da Polícia Militar, Coronel Elias Perpétuo Saraiva, que está se despedindo da sua função e irá integrar o corpo de militares da reserva. Ele recebeu como tributo palavras de carinho e consideração, além de um busto esculpido pelo artista patense Valério Nepomuceno. Graças a Deus, 30 anos que nós estamos fechando agora em janeiro e você fechar, com esse reconhecimento da nossa tropa, a história sendo contada aqui, as histórias aí como tenente, esse reconhecimento que a gente teve, nós que entramos nessa polícia porque nós realmente amamos o que fazemos, e você sair assim com esse reconhecimento das pessoas que trabalham com você, acho que é o maior presente que a gente pode ter. E somando, lógico, fazendo aí com a região com índices excelentes, com um trabalho muito bacana sendo feito por nossos policiais, São 30 anos realmente de dedicação, 30 anos que primando acima de tudo pela família, pela ética, pela moral. Então assim, você chega ao final da carreira
num somatório que é muito bacana. Mas não só eu, né? De todas essas pessoas que estiveram aqui, que nós temos que agradecer muito. A troca de comando deverá acontecer em janeiro de 2016. O novo comandante será anunciado pelo governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Não, eu trabalho agora até o dia 30, vou trabalhar até o meu último minuto, né? Dia 30 eu entro de férias, férias que eu tenho que realmente gozar. Dia 26 de janeiro é o último dia meu na ativa, então a partir do dia 27 eu já estou na reserva, então eu trabalho até o dia 30, né? Igual meu pai disse, acelerado, vou continuar, porque eu não mudo, a característica é minha, então dia 30 eu entro de férias e vamos esperar a designação pelo governador de um novo comandante, né? E aí nós vamos vir isso não somente para passar o comando para ele, e eu tenho certeza, ele está recebendo uma região de tropa motivada, altamente profissional, uma estrutura física que atende muito bem os nossos anseios, uma frota que nós vamos receber agora, viaturas novas no início do ano, armamento, equipamento, então nós temos condições de trabalho, né? Agora é realmente prestar esse trabalho de qualidade para a comunidade, é isso que nós esperamos. Basta chover para Patos de Minas revelar seus pontos de fragilidade. Sem escoamento de água pluvial nos pontos mais críticos da cidade, qualquer volume mais intenso de chuva é suficiente para deixar as ruas alagadas. No final da Avenida Padre Almir, o asfalto foi encoberto pela água. Uma lagoa se formou bem em frente à sede do novo Fórum de Patos de Minas, que está em construção. Mas se nada for feito até a conclusão das obras, ter acesso ao prédio em dias de chuva será um desafio. A água encobriu o meio-fio e tomou o canteiro central. Uma viatura da Polícia Militar parou bem em frente à rotatória que dá acesso ao bairro Copacabana para alertar os motoristas sobre o perigo e a inviabilidade de passagem. Mas teve quem se arriscasse. Já outros preferiram voltar na contramão. No outro sentido, bairro Centro, o volume de água era menor, mas também exigiu a atenção dos motoristas e mais policiais militares para organizar o trânsito. Na Avenida Gabriel Pereira, os motoristas também tiveram que reduzir a velocidade e passar com cuidado pelos cruzamentos alagados. A Receita Federal abre amanhã a consulta ao 7º e último lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. Estão no lote 2.721.019 contribuintes que receberão mais de 3 bilhões e 400 milhões de reais. A consulta pode ser feita pelo site www.receita.fazenda.gov.br ou pelo Receitafone 146. Quase 618 mil declarações de 2015, das 29 milhões e meio, permaneceram retidas em malha fina. A vaga para motoboy para trabalhar no comércio, salário de R$ 1.300. Vendedor interno para comércio, salário de R$ 837. Caixa para distribuidora de bebidas, salário de R$ 1.255. Administrativo para madeireira, salário a combinar. Auxiliar administrativo para empresa de artigos desportivos, salário a combinar. Auxiliar de escritório para a empresa da construção civil, salário de R$ 861,30 mais assistência médica. Mecânico de autos para a empresa de autopeças, salário a combinar. Secretária para posto de combustível, salário de R$ 1.200 mais vale alimentação. Agente funerário para a funerária, salário a combinar. Gerente para a empresa de cursos profissionalizantes, salário de R$ 1.500 mais benefícios. A seguir no NTV News, você vai ver o pedido de socorro de uma mulher que pode perder a perna por atraso na marcação de consulta. E níveis considerados normais da pressão arterial são alterados por comitê internacional.
O preço dos remédios teve uma alta inesperada neste fim de ano, que pode pesar até 20% a mais no bolso do consumidor. Esses produtos têm o valor controlado pelo governo federal, que autorizou apenas reajuste médio de 5,68% em abril. Mas agora, nesta segunda onda de aumentos, os preços sobem porque os fabricantes vêm reduzindo os descontos que ofereciam às farmácias. As redes, por sua vez, também acabam dando abatimentos menores aos clientes. Nós vamos mostrar agora o desespero de uma mulher que precisa fazer uma cirurgia de urgência no joelho para não perder a perna. A servidora municipal está na fila há 4 meses e, enquanto espera a boa vontade da Secretaria Municipal de Saúde, está numa cadeira de rodas. O desespero de quem não sabe mais a quem recorrer e hoje está praticamente presa a uma cadeira de rodas. Dona Nilza conta que logo que fez uma cirurgia de apêndice há 3 anos, passou a não sentir mais a perna esquerda. O joelho começou a inchar e, com o passar do tempo, foi piorando o problema. A perna quebrou e só depois disso conseguiu uma primeira cirurgia há 1 ano. Eu fiz a cirurgia num dia, quando foi no outro que eu levantei para ir ao banheiro, no hospital, que eu coloquei o pé no chão. Quando eu coloquei o outro, aí eu já caí. Eu já caí, que eu não sentia mais a perna. Depois eu tentando andar, arranjei uma bengalinha e fui forçando e andei mais uns tempos. Depois aí, tanto eu forçar, aí quebrou. Aí teve que fazer a cirurgia. Fiz dia de Natal do ano passado. Agora a Dona Nilza não consegue andar, só fica na cadeira de rodas. Dona Nilza é servidora municipal aposentada. Ela conta que tentou a cirurgia no joelho para a colocação de uma prótese através do FASERV, Fundo dos Servidores, mas foi informada de que ele não cobre as despesas. A única saída é a cirurgia. O FASERV não cobra. O que ele está fazendo é descontando essa ali de R$5.000 que eu fiz. É descontando esse meu contra-cheque, né? Pelo SUS, a aposentada conta que tentou junto à Secretaria Municipal de Saúde. Há mais de 4 meses, fez o encaminhamento para a cirurgia e aguarda. Só que o caso de urgência parece, segundo ela, não ter prioridade. Urgentíssimo, porque já não estou tendo como eu viver mais. A resposta é esperar. Já tem 5 meses que eu estou lutando, correndo atrás. Eu vou para um lado, eles me mandam para outro. Eu vou para outro, eles me jogam para outro. Me disseram que tinha marcado para ela em Uberaba. Eu fui lá na secretaria, eles me tapeou, porque verdadeiramente depois eu descobri que foi uma tapeação, sabe? Que dia 27 de setembro estava marcado para ela em Uberaba. Aí eu cheguei aqui na maior alegria, porque já está todo mundo aqui apreensivo, que não consegue nada, né? Que tinha conseguido. Cheguei, passou 6 dias, eles me ligou da secretaria que tinha cancelado. Sabe, que Uberaba ligou cancelando porque não fazia essa cirurgia. Agora, sem saber mais a quem recorrer, a servidora aposentada apela pelo bom senso antes que perca a perna. Na rede particular, a cirurgia dela fica em mais de R$80.000. Ter dó de mim, Deus ter dó de mim, a população ter dó de mim e tomar uma solução, dar uma solução, uma saída para mim. A gente não queria chegar a esse ponto, né? Porque aqui é a última atacada nossa, porque a gente não sabe mais o que fazer, né? Para conseguir. Eu não quero, eu vejo, ela tá nova ainda, ela é uma pessoa que já foi muito agredida pela vida. Você vê, ela teve uma mama amputada, ela venceu um câncer. E agora ela vai ter que amputar uma perna por displicência, né? Porque isso é displicência. Eu duvido que se fosse a mãe, o pai de alguém lá de dentro da secretaria, essa mulher estava desse jeito. A Secretaria Municipal de Saúde não respondeu o que vai fazer a respeito do caso da Dona Neuza Maria. Entretanto, hoje a Prefeitura de Patos de Minas enviou um comunicado esclarecendo que o referido TAC com o Ministério Público sobre a destinação dos resíduos sólidos de Patos de Minas
foi firmado em 2010 pela ex-prefeita na época e que a atual administração não tinha conhecimento do acordo e afirma que várias ações administrativas foram tomadas visando dar a destinação correta dos resíduos da construção civil. A prefeitura informa ainda que já providenciou os embargos dos 2 taques executados pelo Ministério Público, que multou a administração municipal em quase 3 milhões de reais. Qual o nível ideal da pressão arterial? Ela varia de acordo com a faixa etária, mas houve mudanças de parâmetros pelo Comitê Internacional. A hipertensão é uma doença caracterizada pela elevação dos níveis tensionais no sangue. Estima-se que 1 em cada 4 pessoas em idade adulta são acometidas pela enfermidade. A pressão alta é quando os níveis pressóricos estão acima daquelas metas preconizadas pela sociedade médica de um modo geral. Sem dúvida nenhuma, é uma das doenças mais prevalentes na humanidade. Cerca de 40% dos adultos e até cerca de 5% das crianças e adolescentes são hipertensos. Seus principais sintomas costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. Portanto, a melhor saída é prevenir a doença. Praticar atividade física regularmente e ter uma boa alimentação é fundamental. 70% dos pacientes hipertensos são completamente assintomáticos. Daí ela recebe até um nome pejorativo chamado de hipertensão silenciosa assassina, porque às vezes o indivíduo descobre que é hipertenso numa primeira consulta de rotina. Segundo o médico, aferir a pressão arterial com certa frequência também pode evitar maiores problemas e até mesmo facilitar o controle da doença. Porque, como a gente acaba de dizer, boa parte dos pacientes hipertensos são assintomáticos. E como nós também acabamos de falar, 5% dos adolescentes e crianças são também hipertensos. Então, é da obrigação do pediatra aferir a pressão dessas crianças, que, como nós sabemos, nessa faixa etária, a grande maioria é uma hipertensão secundária, que às vezes um tratamento adequado pode, inclusive, curar. Então, todo médico tem a obrigação de medir a sua pressão. E aquele que sabidamente é hipertenso, periodicamente, tem que ir ao médico para aferir a sua pressão e saber se o tratamento instituído está adequadamente atingindo a meta. Porque, infelizmente, os dados têm mostrado que, mesmo nos países desenvolvidos, pouco mais do que 20%, 30% dos pacientes hipertensos têm atingido a sua meta adequadamente. Bem rápido, simples, né? O ideal que a gente orienta os pacientes, os clientes que vêm até a nossa loja é o seguinte, aguardar uns 5 a 10 minutos para a gente ter uma precisão, né, mais precisa, né, da aferição e aguardar no local, né? A gente entra na salinha, faz a aferição bem tranquila, tira as dúvidas dos pacientes. Se a gente verificar se a pressão está um pouco alta, elevada, o que a gente orienta? Procurar o seu especialista ou procurar o médico da sua confiança, que a pessoa, né, já tem o costume, né? O aposentado Sebastião Borges não tem o hábito de fazer a aferição da pressão arterial, mas ele topou o nosso desafio e decidiu realizar o exame. Não, vai ser lá de vez em quando só, não costumo não. E os médicos não pedem para fazer, não? Pede, quando eu vou consultar alguma coisa, ele pede, né? E quanto que costuma dar a pressão do senhor? Minha pressão é normal, é sempre 8/12, né, que é normal, né? 8/13, é um negócio assim. Seu resultado foi 13/7. Há um tempo atrás, este número era considerado alto, mas agora está dentro da normalidade. Tudo por conta de um estudo feito por um comitê internacional liderado por cientistas dos Estados Unidos, que definiu 14/9 como um resultado tolerável. Isso vem sofrendo mudanças no sentido de que a gente tenta estabelecer qual que é aquele limite de pressão para prevenção dessas doenças, conforme eu acabei de dizer, para o dano renal, para o dano cerebral e para o dano cardíaco. E no ano passado foi publicado o chamado 8º Joint, que é uma convenção dos especialistas no assunto, e chegaram à conclusão que para paciente abaixo de 40 anos,
ou melhor, abaixo de 60 anos, um nível de pressão de 140 por 90 ou 14 por 9 é bem aceitável. E acima de 60 anos, até 16 por 9 ou 160 por 90 milímetros de Hg. Se houver algum outro fator de risco adicional, mesmo acima de 60 anos, o ideal é abaixo de 14 por 9. E mais recentemente ainda, foi publicado um trabalho que ficou famoso, chamado SPRINT, que mostra que se um indivíduo tiver um fator de risco adicional, que não seja diabetes, que não seja proteinúria, o ideal desse paciente é manter uma pressão um pouco mais baixa. E é assim que nós devemos perseguir a todo rigor, 14 por 9, abaixo de 60 anos, e acima de 60 anos, 15 por 9. Mas a mudança de parâmetros não significa que as pessoas não devam procurar ajuda médica. É preciso ficar atento aos sinais que o corpo dá. Mas vale a pena salientar que toda vez que for ao médico, mesmo que não seja um cardiologista, não seja um clínico, peça ao médico para medir a pressão, porque as campanhas têm mostrado que realmente a maioria dos pacientes hipertensos são assintomáticos e descobre que são hipertensos em exames de rotina. Você vai ver depois do intervalo que dengue, chikungunya e zika vírus estão na mira do Comitê de Combate ao Aedes aegypti em Patos de Minas e os repelentes eficazes contra o mosquito. Foram produzidos este ano no Brasil 3.600.000 bicicletas, 10% menos que no ano passado. Além da produção, as vendas também caíram e na mesma proporção, 10%. Para a Abraciclo, que é a associação do setor, a queda só não foi maior devido ao aumento do consumo para a mobilidade urbana. A produção de motocicletas também caiu 15% este ano, com pouco mais de 1.212.000 unidades fabricadas. Patos de Minas criou um comitê para elaborar ações efetivas contra o mosquito Aedes aegypti. A grande preocupação é com o Zika. As visitas e mutirões serão intensificados, mas é preciso também que cada um faça a sua parte para acabar com o mosquito. O Aedes aegypti é um mosquito transmissor de doenças como dengue, da febre chikungunya e zika vírus. Esta última causa graves sequelas neurológicas em recém-nascidos. E para evitar que essas doenças se instalem em Patos de Minas, foi implantado um comitê. Ele é um comitê que foi criado em 2013 para enfrentamento do H1N1, da influenza, e posteriormente a gente foi ampliando aí as doenças de acordo com as epidemias que nos assola aí, né? Então, hoje esse comitê é o único para todas essas doenças. E a gente vem trabalhando sempre com a avaliação de cada instituição governamental acerca das possibilidades de contribuir para que esse comitê junto, articulado, possa desenvolver ações para a diminuição da incidência dessas doenças, para o combate dos transmissores, né, e para a assistência das pessoas que adoecerem com essas doenças aí. O comitê terá a incumbência de elaborar um plano de contingência municipal para promover ações que possam ajudar no combate ao mosquito. A função do comitê é de ser um encontro para a gente formular ações estratégicas no sentido de estar combatendo o mosquito para que se possamos evitar a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Hoje nosso objetivo é tentar eliminar todos os criadouros. Então é o momento que nós vamos realizar várias ações por toda a cidade, desde a região norte até a região sul. Em Patos de Minas, 150 agentes de endemias deverão intensificar a visita aos cerca de 90 domicílios na cidade.
Peço a colaboração de todos os moradores que abram as suas portas para o agente de endemias e o agente comunitário para poder estar fazendo a visita, e conto com a colaboração de todos para poder retirar todo o material que esteja acumulando água dentro da sua residência, porque os maiores criadores estão dentro das residências. A principal preocupação é com o surto de microcefalia que assola o Brasil, mas que em Patos de Minas ainda não tem casos. Nem Zika vírus, nem chikungunya, ainda não apareceram casos aqui confirmados dessas duas doenças. Mas nós não podemos deixar de preocupar, porque a tendência dessas doenças é se espalhar no território e, consequentemente, elas chegarem até nós. Mesmo com o não registro de casos no município, é preciso eliminar os focos para que a doença não se instale. Hoje nós estamos com uma doença alarmante, que é a microcefalia, causada pelo Zika vírus. Então, é o momento que nós temos de fortalecer o Estado, o município, a União, juntamente com toda a população. Nesse sentido, a gente tem que intensificar as nossas ações no combate ao mosquito Aedes aegypti. O Ministério da Saúde investiga as mortes de 19 crianças com suspeita de microcefalia do início do ano até o dia 5 de dezembro em 8 estados que podem ter relação com o Zika vírus. Em apenas uma semana, os casos suspeitos de microcefalia no país aumentaram em 41%, passando para 1.761. Pernambuco é o estado com maior número de casos. Em Minas, ainda não há casos suspeitos de microcefalia associados ao Zika vírus, mas as gestantes estão em alerta. Para proteger o bebê, todo cuidado é válido. O que não pode faltar são os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor. A principal recomendação da Anvisa para grávidas ou mulheres em idade fértil é evitar a exposição ao Aedes aegypti, transmissor da doença. Alguns tipos de repelente já passaram por testes e podem ser usados com segurança, mesmo nos primeiros meses de gravidez. O medo do contágio pelo Zika vírus fez crescer a procura pelos repelentes nas farmácias. Nesta aqui, as vendas aumentaram tanto que o estoque precisou ser reforçado. Demanda depois dessa crise da microcefalia aumentou a procura em mais de 30%. As gestantes têm procurado apenas o repelente de uma marca que possui na fórmula icaridina. A alta demanda fez o produto sumir das prateleiras, mas segundo a Vigilância Sanitária, outros repelentes também possuem substâncias aprovadas. São elas a IR3535 e o dietiltoluamida, também conhecido como DEET. É importante ficar atento às recomendações. Observar o tempo de duração de cada produto, que de acordo com a composição de cada produto ele tem um tempo de duração diferente. Observar sempre que ela tem que usar o repelente por cima de tudo que ela já usou, ou seja, usar primeiro maquiagem, primeiro hidratante, depois usar o repelente. Usar nas áreas expostas e no caso do spray ou aerosol, usar até por cima da roupa, perto de onde tem área exposta, né? Então ela tem que sempre, e muito importante, ela não deve reaplicar o produto antes do prazo que é determinado pelo fabricante. Caso ela faça isso, ela pode se intoxicar com o uso excessivo de repelente. Outra recomendação é que as mulheres usem o repelente em qualquer período da gestação, já que a medicina ainda está estudando os efeitos do Zika vírus e sua relação com a microcefalia, medida que Kátia, grávida de 8 meses, pretende adotar. Que o risco maior é no 3º mês de gravidez. Mas só que, tipo assim, a gente que, né, eu sou gestante, estou de 8 meses. A gente não acredita, eu pelo menos não acredito, então a gente fica com medo, né? Você vai ver daqui a pouco que empresa responsável pela limpeza urbana em Patos de Minas demite todos os funcionários. E a água da chuva invade garagem de prédio no centro da cidade e surpreende moradores mais uma vez. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados remarcou para amanhã, às 13h30, a votação do parecer preliminar do deputado Fausto Pinato sobre o pedido de cassação do presidente da Casa, Eduardo Cunha, por quebra de decoro parlamentar.
A reunião de hoje, que durou pouco mais de 3 horas, teve vários pedidos de fala e foi suspensa com o início da ordem do dia no plenário da Casa. A oposição vai comandar a comissão que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A chapa 2, que reúne políticos da oposição, venceu a chapa 1, formada por governistas, por 272 votos a 199. Os suplentes ainda não foram escolhidos. Após a divulgação do resultado, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, encerrou a sessão. A limpeza pública de Patos de Minas pode ficar comprometida em 2016. A Limpebras, empresa que presta o serviço na cidade, comunicou nesta terça-feira a demissão de todos os funcionários. O contrato firmado com a prefeitura já havia sido prorrogado e uma nova licitação acontecerá no dia 30 de dezembro. Sávia Cristina Alves, que responde pela parte comercial da empresa, confirmou que os 250 funcionários foram notificados hoje da demissão, mas que o contrato será cumprido normalmente até o dia 31 de dezembro. A Limpebras deverá participar da nova licitação. Segundo alguns funcionários, os pagamentos da prefeitura à empresa estariam atrasados, mas a representante não confirmou essa informação. A previsão é de que os moradores de Patos de Minas fiquem prejudicados até que uma nova empresa de limpeza urbana seja contratada para dar continuidade à coleta de lixo, serviço de capina e até nos trabalhos do aterro sanitário. Agora vamos voltar a falar da chuva que provocou transtornos em Patos de Minas. É só chover forte que os moradores de um prédio na rua Padre Brito, bem no centro da cidade, são surpreendidos. Os bueiros da rua estão entupidos e a água acaba escorrendo e acumulando na garagem. Hoje eles viveram mais uma vez o pesadelo, só que ainda mais grave, já que o muro de contenção veio abaixo devido à força da água. O prédio localizado na rua Padre Brito, bem no centro da cidade, é novinho, com pouco mais de 5 anos de construção e já sofre com a falta de infraestrutura básica da cidade em relação ao escoamento da água pluvial. A chuva desta terça-feira foi suficiente para inundar a garagem do prédio e assustar os moradores mais uma vez. Toda a chuva que dá é enche água. Enquanto eu fui lá na prefeitura, no curral chama. Eles vieram aqui, trouxeram a pipa de água, testaram, mas mexeram, piorou mais. Agora subiu os dois bueiros. E já fui lá de novo, 2 vezes, eles ficaram de mandar aqui, que eu ia viajar, não viajei. Então eu fui lá na prefeitura de novo, eu vou lá agora de novo. Nós procuramos a prefeitura, eles vieram, olharam, falou que ia mexer e foram embora, depois não voltaram. A água derrubou o muro de contenção do prédio e inundou o fosso do elevador, que foi desativado. O muro de contenção da água do vizinho caiu e o elevador está com um poço cheio d'água. O muro caiu, encheu de água até lá na porta do apartamento, encheu de água até lá em cima, até lá na saída da água. A repatória veio aqui e desentupiu lá e a água saiu, foi embora. Tudo enchia tudo aí. Os moradores reclamam que os 2 bueiros para a água pluvial em frente ao prédio estão entupidos e a água passa pelo corredor e desce para a garagem que está no subsolo. Parou tudo, piorou. Depois que eles vieram aqui, piorou, porque agora encheu as 2 bueiras. Não enchia uma, agora está enchendo todas as 2. Do apartamento e do vizinho, do lado do vizinho. Tá? Eles já procuraram diversos órgãos para resolver o problema, mas até o momento não foram atendidos. Ainda nesta edição do NTV News, você vai ver que Fórum Permanente discute como os jovens podem ter voz ativa para transformar a sociedade. E enquanto alguns sofrem com a falta de moradia, casas no Jardim Esperança estão depredadas e com destino incerto. Amanhã tem Espaço Feminino e Ludmila Bahia vai mostrar como foi o Festival de Dança da Academia Lúcia Queiroz e tem muitas dicas de beleza
para você arrasar nas festas de fim de ano. O programa começa às 18 horas, com reprise às 20h15 e também pode ser visto pela internet no www.ntvnet.com.br. A Câmara Municipal de Patos de Minas recebeu hoje jovens que debateram a participação deles na sociedade, além da criação de políticas públicas voltadas à juventude. O fórum buscou despertar a vontade de intervenção dos jovens nas mais variadas esferas. O que foi discutido vai virar agora um documento que deverá ser encaminhado ao Executivo e Legislativo Municipal e também aos governos estadual e federal. Foi a primeira edição do Fórum Permanente de Políticas Públicas voltadas à juventude do Alto Paranaíba, organizado pelo Conselho Municipal de Juventude de Patos de Minas, juntamente com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Patos de Minas. O evento buscou discutir a participação dos jovens de 15 a 29 anos na construção de políticas públicas voltadas a esta faixa etária. Simplesmente o primeiro fórum de políticas é um fórum permanente, então quer dizer que todo ano se é obrigado ao Conselho a fazer esse fórum. Ele tem que ser feito no mínimo uma vez por ano, mas a gente já está o ano que vem com um pensamento de um fórum itinerante, para que ele aconteça onde está mesmo o problema, onde que tem que ser discutida essas políticas, que é na periferia. A gente quer levar esse fórum nas periferias da cidade, trabalhar em conjunto com o jovem da periferia, que é simplesmente o mais afetado por tudo. Cerca de 70 pessoas participaram do fórum, que teve palestras sobre protagonismo juvenil, os desafios e realidade da juventude negra e do combate à violência juvenil, e o marco legal do Estatuto da Juventude, que foi criado em 2013. É importantíssimo, é fundamental, é vital. A juventude ela tem que se manifestar. Eu falo que nós brasileiros, de uma maneira geral, mais do que esperar que o governo resolva nossos problemas, a gente tem que colocar os nossos direitos, nós temos que estudar mais para entender os nossos direitos e quando a gente compreende bem os nossos direitos, automaticamente nós ficamos muito conscientes também dos nossos deveres. Então essa juventude que está aí, ela tem responsabilidade umas com as outras, ou seja, aqueles jovens um pouco mais esclarecidos, eles devem ser peças-chaves para ajudar aqueles jovens que muitas vezes estão discriminados, que estão marginalizados, que estão inclusive perdidos. Então é um trabalho que parte da juventude e é um privilégio poder falar com eles. É muito importante que o jovem participe, é muito importante que o Estado saiba ouvir o jovem e é muito importante que o jovem depois saiba cobrar. Então nós precisamos de um diálogo permanente entre o Estado, a juventude e a sociedade. É só através do diálogo, da discussão, que nós vamos chegar naquelas políticas públicas que sejam prioritárias. Nós sabemos que não é apenas os jovens que merecem atenção, é toda a sociedade, mas nós sentimos assim uma falta de participação e às vezes de uma política pública mais direcionada para aqueles direitos dos jovens. A mensagem deixada para a juventude foi de participação na política, na sociedade e no Conselho Municipal. A partir daqui, vai ser elaborado um relatório final e esse relatório vai ser levado às esferas municipais, estaduais e federais, mostrando realmente a condição do jovem patense, aqui na nossa região, não só na nossa cidade, mas também na nossa região. O jovem deve buscar sua inserção na sociedade e participar da construção das políticas públicas para que possa ter vez e voz. Participação e efetivação mesmo da juventude na política, não como candidatos, como diz o doutor Gabriel, mas sim como protagonista. A juventude se fazer igual fez o pessoal em São Paulo, com a questão das escolas. É trabalhar todo mundo unido em prol de um futuro melhor, porque se você construir hoje, você colhe amanhã. Quem participou saiu mais consciente de seu papel e com a vontade de fazer a diferença em sua comunidade. Foi ótimo, foi bem esclarecedor, Eles passaram pra gente os dados desses nossos deveres, dos nossos direitos e deveres, dos jovens, do cidadão como um todo, Porque geralmente a gente fala em jovem, como, por exemplo, o jovem de 15 a 29 anos, segundo o parâmetro legal. Então isso é muito interessante, a gente poder saber nossos direitos, nossos deveres, nossas funções como cidadão. Eu achei muito interessante participar, sabe? Porque eu acho que o jovem precisa de
de um incentivo a mais, sabe? Igual o doutor ele falou, doutor Brás Paulo, que o jovem tem aquela coisa de, eu vou pra festa, eu vou beber, porque ele não tem um incentivo, sabe? Ele só quer saber de fumar, de beber e acha que aquilo é certo, sabe? Eu acho que quanto mais incentivo ele tiver, mais as pessoas falarem, mais coisas no bairro, sabe? Ação social assim no bairro, eu acho interessante, eu acho legal para ele. Eu acho que eu vou levar muito, porque a juventude é importante para o desenvolvimento da cidade, porque nós somos o futuro, né? Então vou levar muita coisa. Eu achei muito importante. A maioria das casas populares inacabadas no Jardim Esperança já foi desocupada. Entretanto, o destino dessas moradias, que estão ainda mais danificadas, parece incerto. Enquanto isso, quem sonha e luta por uma casa própria é obrigado a ficar esperando até que o poder público tome uma atitude. O sonho da Dona Maria das Dores é ter um cantinho só dela para morar. Meu sonho é ter minha casa própria, porque nunca tive. Nunca teve uma casa? Nunca tive uma casa própria. Sem condições de comprar a casa própria, a Dona Maria das Dores se inscreveu nos programas sociais da prefeitura. Veio o mandato do Antônio do Vale, do prefeito Antônio do Vale, eu fui e fiz uma inscrição. Passou o mandato dele, não saiu a casa. Aí, como foi no mandato da Beia, eu fui e cobrei. E eles pegaram e falaram que era para mim fazer a inscrição de novo, reescrever de novo. Eu fiz a inscrição de novo, não saiu a casa. E agora não saiu também? E agora também no mandato do Pedro Lucas não saiu também. Em Patos de Minas, existem centenas de pessoas nas mesmas condições da Dona Maria das Dores. Enquanto isso, as 100 casas do conjunto habitacional construído no bairro Jardim Esperança continuam depredadas e com destino incerto. As moradias estavam quase prontas quando foram invadidas. A Justiça determinou a reintegração de posse e a grande maioria dos invasores deixou as casas. Entretanto, muitas foram danificadas. Portas foram destruídas, janelas arrancadas. Não há pias ou lavatórios e algumas foram incendiadas. Mais de 3 milhões de reais foram investidos na construção e uma nova vistoria terá que ser feita no local para verificar o tamanho dos estragos. A vistoria sempre acontece para a questão de repasse de recursos, né? Então, lógico, agora vai ser feita a vistoria para ver, existe um valor a ser repassado, para que esse valor, então, ver se esse valor é suficiente para terminar a construção da obra. Enquanto a situação permanece indefinida, a Dona Maria das Dores continua morando de favor na casa do filho, que também paga aluguel. Com renda familiar de apenas um salário mínimo e doente, a dona de casa espera por uma resposta do poder público. Nós queremos a casinha de morar, parar de pagar aluguel para os outros, deitar em paz, né? Porque a gente deita preocupada com o dia da manhã, com o aluguel, com a água, com a luz, não faz viagem, festa? Ixi, nem de aniversário a gente não faz festa, nunca fez. Então esse é o nosso sonho, ter nossa casa própria, sabe? Quem sabe um dia dá certo. O NTV News de hoje termina aqui, mas amanhã a gente volta em nova edição do NTV News às 19 horas. Uma boa noite para você e até lá. De Minas e Sicoob Credicopa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada. Minas Gerais, governo de todos. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.